Meus queridos, você vai acompanhar agora o momento em que Deus tem uma palavra especial para você. Uma palavra que vai se importar com a sua vida, com a sua família e também, por que não dizer, com o seu futuro. Pois aqueles que esperam no Senhor, o seu futuro será tranquilo. Então agora ouça o que Deus vai falar com você, porque chegou a hora da palavra. Olá, amados, boa noite, a paz do Senhor a todos os telespectadores do programa Impacto. Este é um momento muito importante e eu quero contar com a sua atenção, quero contar com a sua curiosidade para juntos nós meditarmos aqui num trecho da Palavra de Deus registrada no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Eu quero compartilhar nesta noite com você um dilema que a Bíblia registra neste capítulo mencionado sobre a vida de um homem chamado Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria, que neste tempo predominava no meio bélico, era o império mais temido da terra. E por ocasião das guerras constantes que haviam entre Israel e Síria, Naamã, ele levou uma moça de Israel para morar na sua casa e numa conversa com a sua esposa, esta jovem judia ouve da sua mulher o dilema enfrentado pelo seu marido, que mesmo sendo chefe, mesmo sendo respeitado, mesmo sendo valente e valoroso, conforme qualidades aqui inerentes à sua pessoa, era um homem leproso. Diga-se de passagem que a lepra na Síria não era tão vista com olhos de desprezo como em Israel. Israel, nós sabemos que a cultura judaica desprezava o leproso. Inclusive, na época de Jesus, haviam os leprosários que ficavam sempre afastados da cidade para que o leproso, a pessoa acometida desta doença, chamada lepra, vivessem longe do convívio social até uma possível melhora, uma possível restituição da sua saúde. Então, a Síria não adotava esse critério, pois senão Naamã não seria chefe, não seria capitão do exército do rei da Síria. E é importante nós aqui mencionarmos que Naamã, mesmo não sendo um judeu, Naamã mesmo não conhecendo o Deus dos judeus, o Deus de Israel, Naamã, através da moça que estava na sua casa, ouviu falar deste Deus. A própria moça comentou com a esposa de Naamã que se ele estivesse perante o Deus de Israel, o Senhor ali através do profeta Eliseu oraria e ele ficaria curado da lepra. Importante destacarmos alguns pontos sobre a fé de Naamã. Esta fé que ela é transcultural, ela independe da cultura, porque é a fé onde surge, se origina do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Foi neste momento que Naamã ouviu, através desta moça, que havia solução em Deus, no Deus de Israel. Ele tomou algumas atitudes, e são essas atitudes que destacam Naamã, são essas atitudes que põem Naamã no centro da vontade de Deus, pois ao saber
que havia solução para o seu problema em Deus, ele primeiro renuncia à sua própria honra, à sua própria fama, renuncia ao seu próprio poderio bélico, ele resolve correr em busca da sua saúde, ele resolve, na verdade, ir em busca da solução do seu problema. O que Naamã ensina a cada um de nós é que nós devemos buscar, nós não devemos aceitar o mal, nós não devemos aceitar as limitações desta vida, nós não devemos aceitar as imposições deste mundo. A Bíblia diz que se nós tivermos fé, e pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas através desta fé nós podemos receber grandes milagres. E foi esta fé que Naamã aceitou, foi esta fé que levou Naamã em direção ao seu milagre. A segunda lição que nós aprendemos de Naamã é que ele não teve nenhum receio de pedir ajuda. Às vezes nós estamos sofrendo, há muitas pessoas que estão sofrendo calados, estão enclausurados dentro de um quarto, dentro de uma caverna espiritual, estão com problemas difíceis e não conseguem buscar, não conseguem pedir ajuda, não conseguem compartilhar o seu problema com aquele que tem poder para resolver, e é Jesus de Nazaré. Aqui nós vemos que Naamã, ao saber que o seu problema, mesmo naquela cultura não havendo solução, mesmo na medicina daquela época não havendo cura, ele acreditou que esse Deus de Israel poderia curá-lo, poderia restaurá-lo, poderia restituí-lo, como assim fez. E desta maneira Naamã, ele deu o terceiro passo. O terceiro passo que Naamã deu está entre os mais importantes, porque não basta saber que há apenas a solução para o seu problema. Não basta saber que existe alguém que se interessa pelo seu problema. Não basta saber que existe alguém que pode resolver o seu problema. Você tem que ir em busca dele. Você tem que ir até ele. Foi isso que Naamã fez. A Bíblia diz que ele chega com o rei da Síria e ele pede carta para que o rei recomende ele ao rei de Israel, para que o rei de Israel pudesse apresentar o Deus de Israel, o Deus tão poderoso, tão temido, Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez mais de 2 milhões de pessoas atravessar aquele mar de pé em seco, o Deus que supriu as necessidades durante 40 anos de peregrinação daquele povo no deserto, o Deus que faz milagre, o Deus que o Deus que continua sendo, o Deus que não ficou no tempo e não se restringiu à história, o Deus que ele está no passado, mas ele continua no presente, porque ele é o próprio tempo, ele é o Senhor do tempo. Foi este Deus que Naamã resolveu conhecer, foi este Deus que Naamã resolveu buscar, foi neste Deus que Naamã resolveu ancorar a sua fé, que Naamã resolveu colocar a sua esperança. Foi este Deus que gerou no coração de Naamã uma expectativa de cura, uma expectativa de milagre, e foi este Deus que motivou a fé deste homem. E a fé deste homem levou ele a estar entre os heróis da fé, entre aqueles que, mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem saber quem era Deus, mas marcou o seu tempo, marcou a sua história, porque ousou, porque acreditou que esse Deus, ele poderia resolver o seu problema. O quarto passo mais importante que Naamã deu em direção ao seu milagre foi a obediência. Quando Naamã chega diante da casa do profeta Eliseu chama o seu moço Geazi e diz para ir até Naamã, e dá a seguinte notícia a Naamã: que ele fosse até um rio Jordão e mergulhasse 7 vezes, que ele ficaria sarado, curado, restaurado da lepra. A princípio Naamã
teve esta palavra como difícil, porque ele imaginava que era uma humilhação, sendo ele um general respeitado, temido, honrado, uma pessoa de renome na Síria, mas ao ser aconselhado pelos seus próprios soldados, que lhe chamavam de pai, e disseram: pai, se o profeta de Deus te pedisse outra coisa, tu não faria? Ele disse: sim, eu faria, mas ele te pediu apenas mergulha no Jordão. E esta palavra levou Naamã à obediência. Você não vai chegar no final do teu milagre, você não vai saltar a última barreira da tua vitória se você não obedecer. A palavra de Deus é um livro que nos ensina o caminho, é um livro que nos dá a receita, é um livro que nos mostra a solução, é um livro que nos desafia a acreditar, mas nós temos que obedecer. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele disse: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, recompensador dos que o buscam. E foi esta recompensa da fé obediente, da fé que crê, da fé que busca, da fé que desafia, da fé que recebe o milagre, que Naamã foi recompensado. A Bíblia diz que ao mergulhar 7 vezes no Jordão, ao retornar deste mergulho, a sua pele era como a pele de uma criança, e naquele momento Naamã, ele manifestou esta fé dizendo: agora eu sei que não há outro Deus senão o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. E é esse Deus, meu amigo, é esse Deus, minha amiga, é esse Deus, meu irmão, minha irmã. Você que talvez pensa que o teu problema não tem mais solução, você que talvez imagina que chegou no fim, você que não tem forças para reagir, é este Deus que está injetando esta fé que produz milagre, essa fé que provoca milagre, essa fé que crê no impossível, essa fé que reage diante das limitações e das imposições, esta fé que se sobressai no meio da crise, em meio às lutas, esta fé que nos torna campeão, esta fé que nos torna mais do que vencedores. E é esta fé neste Deus que eu estou desafiando você a exercitar agora, aonde você estiver. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar o teu lar. Naamã não foi abençoado somente fisicamente, porque fisicamente ele recebeu a cura, fisicamente ele foi restaurado daquelas feridas, daquelas chagas mortais, mas Naamã também foi abençoado espiritualmente. Espiritualmente ele entendeu que existe um Deus. Espiritualmente ele entendeu que ele está submisso a um Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Espiritualmente Naamã entendeu que tudo procede de Deus, que Ele é Senhor dos grandes e pequenos, dos vivos e dos mortos, que Ele é Senhor da vida e da morte, dos céus e da terra, que Ele reina, que Ele tem todo o poder. Mas Naamã também foi abençoado intimamente, pessoalmente, individualmente, porque naquele momento, ao retornar para seu lugar de origem, para a Síria, para Damasco, a sua capital, ele levou terras de Israel para que ele pudesse lembrar que em Israel há um Deus nos céus, que é grande, que é poderoso, que resolve o problema daqueles que se achegam a Ele. E é este Deus, meu amigo, que eu estou te apresentando nesta noite. É este Deus que vai mudar a tua história. É este Deus que vai revirar o quadro da tua vida. É esse Deus que vai fazer coisas novas, se você crer. Se você tiver uma fé, pelo menos semelhante a Naamã, e buscar em Deus a sua solução. Neste momento eu quero orar,
eu quero abençoar a tua vida e eu quero declarar sobre a tua casa a bênção do Senhor. Feche os olhos onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, feche os teus olhos e receba nesta noite esta oração no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, onde estiver uma pessoa sofrendo, Senhor, sem esperança, sem paz, sem alegria, semelhante a Naamã, que não tem mais, Senhor, solução a não ser no Senhor, a não ser no Deus Todo-Poderoso. Pai, eu quero te pedir agora, visita este lar, visita esta casa, visita esta pessoa e vai com cura, vai com milagre, Senhor, vai com bênção recalcada, transbordante e sem medida sobre esta família, em nome de Jesus. Eu quero agradecer nesta noite a sua atenção neste programa tão abençoado, programa Impacto, que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus.